Bem, amigo, agora estamos no estúdio, recebendo o Dr. Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista. Bem-vindo mais vezes de Cidadania. Obrigado, Valtinho. Marcos, aproveitando já o primeiro bloco, eu falei da questão de conciliação, vara da família. Toda vez que eu ia nos médicos, há uns 10 anos atrás, sempre tinha o diagnóstico, o estresse. E a gente fala que quanto menos você... Parou esse meio de vocês clinicarem. Estresse já é epidemia já, né? Estresse está em tudo, viu, Valtinho? O olho também sofre, se a pessoa estiver cansada, também dá para ter o estresse? Valtinho, estresse assim, viu? E os tempos modernos fizeram com que o olho seja usado ao limite, né? Eu fico olhando as mesmas profissões, a profissão da gente, a sua, e hoje em dia, quer dizer, você é um cara workaholic e... Eu sei que de madrugada você está na internet lendo o processo, aí logo que sai o Diário Oficial você já pega online o Diário Oficial, aí você entra pela internet ou pelo tablet ou pelo smartphone para ver uma liminar que saiu, ou entra num cartório. O olho está sendo exigido de uma forma como nunca foi exigido. O olho cansa, né? E a gente vai ficando mais velho, o mecanismo de acomodação diminui, você está mais inteligente, você está mais experiente, mas o olho cansa, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta para o Marcos, é que certas vezes a gente brinca, mas eu levo as coisas a sério, né? A gente brinca porque a vida tem que ser levada realmente na esportiva. Se você for levar tudo a sério, realmente você morre de infarto, né? Então, Marcos, a pergunta é o seguinte, o Guilherme Arantes, que eu entrevistei, uma maravilhosa pessoa, disse que ficou um tempo, ele ficou sem voz, porque ele estava com um problema familiar com a esposa. Então a pergunta realmente é até engraçada, mas eu acho que é pertinente, você vai entender que não tem sarro. Vamos supor, Marcos, acontece, porque é na traição que acontece, né? Às vezes não é a traição física, é a traição da confiança. Acontece de, efetivamente, a pessoa que fica sem voz. A pessoa vê uma cena realmente de drástica, um pai falecendo, ou a mulher num hotel entrando com o outro, dele ficar cego naquele momento e não enxergar. Acontece isso, Marcos? Valtinho, não acontece bem assim, mas tem uma doença que está se tornando mais comum a cada dia que passa. É uma doença em que o paciente, sob estresse, qualquer tipo de estresse emocional, ocupacional, hoje em dia o camarada ele tem que lidar com tudo isso, né? E o score, o quanto cada pessoa consegue absorver de problemas, e a visão cai e a gente vai examinar o paciente, no primeiro exame a gente não encontra nada. Então já existiam relatos dessa doença, uma doença da retina, chama serosa central, em que na época de guerra o soldado dizia que não estava enxergando, o médico fazia um primeiro exame e achava que ele estava simulando a doença para poder fugir da guerra. E aí o pessoal ia fazer um exame mais profundo e notava que realmente a retina tinha adoecido, tinha líquido embaixo das camadas da retina. E essa doença, que é a serosa central, normalmente tem um perfil, que é o camarada que está sob estresse, mas também tem gente que não lida direito com o estresse. Você tem paciente que tem conta para pagar dia 10, dia 8 ele está na fila do banco, tem gente que é mais ansiosa, e essas pessoas são mais acometidas. É incrível, a visão cai bastante, e aí a gente investiga, trata, e você tem que lidar com o psicológico, pedir para o paciente procurar ajuda especializada, diminuir o nível de trabalho, procurar onde é que está a fonte dos problemas. E está aparecendo cada dia mais, viu, Valtinho? Estresse e o emocional hoje está sobrecarregado. A gente não tem nem tempo para lidar com as questões de casa. Quem tem filho, esposa, pai, mãe em casa, fica tudo sendo adiado, né? Você chega em casa cansado e no outro dia começa de novo. E não tem como separar uma coisa da outra, né, Valtinho? Então o que acontece é isso, né, Marcos? Às vezes você não consegue diagnosticar na questão dos exames lá que você tem, dos aparelhos, aí às vezes numa conversa o relato da vida do paciente que você acaba vendo o que acontece. Aí você começa a procurar, tem alguns exames específicos, no caso dessa doença da retina, você faz uma angiografia, ou você faz uma tomografia, e você nota que tem líquido que está sobrando embaixo da retina, e aí você chega ao diagnóstico da serosa central, e a gente tá tendo de novo, viu, cada vez mais, é muita gente, essa crise velada, as pessoas trabalhando sob pressão, trabalhando cada vez, parece que você trabalha por 2 ou por 3, né, quer dizer, às vezes eu chego no consultório, tá cheio, o pessoal fala assim, para de gravar lá no Valtinho e chega mais cedo, são 10 horas da noite, a gente grava. É verdade. O pessoal assiste o programa, né, bom sinal. Um abraço aos nossos telespectadores da Downy Laser. Marcos, então vamos fazer o seguinte, tem uma outra questão que as pessoas não enxergam direito, que você falou num programa anterior sobre olho seco, mas não esquecemos de dar as dicas para melhorar o que acontece no filme lacrimal. Dá algumas dicas para a pessoa melhorar, que já é uma questão diferenciada, quer dizer, o olho seco é por problemas de várias questões aí, né? Isso, o olho seco ele é multifatorial, mas o meio de vida que a gente tem tá gravando, trabalhar no computador e no smartphone, a gente pisca menos e piora piscar o olho ajuda, então. seco, ar-condicionado, quer dizer, piscar ajuda. A gente tem algumas manobras que podem fazer. A primeira é lavar o rosto com um shampoo neutro, tipo shampoo de nenê, porque a gente deixando a pálpebra limpinha,
A pálpebra ajuda a produzir uma gordura, essa gordura se mistura à lágrima e a lágrima fica mais eficiente. Isso é muito bom. A segunda coisa é a gente moderar os ambientes extremamente condicionados, né? Não usar ar-condicionado no máximo, abrir um pouquinho a porta, diminuir a capacidade do ar-condicionado. De tempo em tempo, quando estiver no computador e sentir que o olho está desconfortável, aí sim, usar algum colírio lubrificante, converse com o seu oftalmologista. O lubrificante é uma droga que é muito usada em metrópole. Umidificar a casa também ajuda? Ajuda bastante. Antigamente a gente pedia para usar vasilhas com água. Hoje, por causa da dengue, a gente já não pode mais orientar. Se você não tiver nada, um algodão com água mineral gelada vai te trazer conforto. Uma dieta rica em ômega 3 ajuda a produzir uma lágrima melhor, linhaça. Óculos de sol também ajuda? Protege muito, Valtinho, porque de certa forma o olho seco tem um componente evaporativo, né? Então a luz ultravioleta, o vento, o carro com ar-condicionado no máximo, a motocicleta com o capacete aberto, o cigarro também aumenta a piorar. O cigarro faz mal para tudo, mas piora o olho seco. Alguns remédios que a gente pode usar no dia a dia. Se você tiver com o olho muito seco, leve a lista dos remédios que você toma para o seu oftalmologista. Tem alguns antidepressivos que podem deixar o olho seco, algumas medicações cosméticas para o tratamento de acne. Então é interessante porque é multifatorial. O paciente às vezes sente desconforto, não sabe descrever. A gente examina na lâmpada de feno e na hora nota que o olho está seco. E outra coisa é que a gente sempre brinca, né? Até com aquela peça da coçar, né? Que fazia a Olímpia, que fazia a Denise Fraca. Nunca coçar o olho. Não coce de jeito nenhum. Coçar o olho só com o cotovelo. Tá certo. Não pode coçar de jeito nenhum. Bem, Marcos, obrigado. Viu? Obrigado, Valtinho. Obrigado, gente. Bom, você disse, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.